a todos e a todas. E, inicialmente, parabenizar a OAB, aqui do Rio de Janeiro, e a Comissão dos Advogados das Estatais pela iniciativa. Uma iniciativa importante num momento difícil que o país vem vivendo, com uma grave crise política, mudanças estruturais sendo propostas e pouco ou nenhum debate com a sociedade. Então, parabéns à Comissão dos Advogados das Estatais pela iniciativa de fomentar esse debate. Bom, eu sou técnico do DIEESE, assessoro a Federação Nacional dos Urbanitários. A federação representa os trabalhadores do setor elétrico, do setor de saneamento e do meio ambiente. Esses setores têm sido uns setores bastante impactados com a nova política de privatização, né? E a ideia aqui é fazer uma breve apresentação, de maneira a apresentar alguns dados para que a gente possa ter uma dimensão mais clara do que são as estatais. As estatais podem ser utilizadas como instrumento de política econômica. A ideia é simplesmente apresentar esses exemplos sem entrar no mérito, no juízo de valor, se a utilização para uma ou determinada política econômica foi acertada ou não, certo? E uma outra ressalva é que grande parte dos números que a gente vai ver aqui, eles são concentrados nas principais estatais, nas maiores estatais federais, são a Petrobras, a Eletrobras e os bancos públicos, tá? Então, deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui, então, por favor. Pode ser aqui. Então, para fazer essa breve apresentação, eu trouxe aqui uma pergunta: qual a importância das estatais federais? E seguir basicamente um roteiro com 4 pontos. O primeiro é qual o tamanho das empresas estatais federais, certo? O segundo é as empresas estatais federais como instrumento de política econômica, a presença estatal em setores estratégicos, certo? E o interesse do setor privado nas empresas estatais. E ele conclui com algumas considerações. Então, vamos lá. Basicamente, estou aproveitando aqui essa apresentação, os dados que saíram recentemente do Boletim das Estatais Federais, divulgados pelo Ministério do Planejamento. Nós temos 154 empresas estatais federais que estão distribuídas em diversos setores da economia: pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento regional, transportes, ramo financeiro, energia, portuário, comércio e serviços, saúde, abastecimento, comunicações, petróleo e derivados e a indústria de transformação. Então a gente observa que é um grande número de empresas estatais distribuídas em diversos setores importantes para a economia. Tá? Bom, qual o tamanho das empresas estatais em termos de empregados próprios? Aqui os dados de 2012 a 2016, a gente observa que em 2014, as estatais, o quadro próprio de empregados das estatais federais chegou a meio milhão de empregados. Esse número representa em torno de 1,2% do emprego formal do país. As estatais, lembrando que grande parte, Petrobras, Eletrobras e os bancos públicos, e uma comparação com o investimento do Brasil, o investimento total do Brasil a partir de uma medida que o IBGE divulga, que é a formação bruta de capital fixo, certo? Então, o que a gente tem é de 2012 a 2016, os investimentos das estatais federais somaram quase meio trilhão de reais, certo? Isso em 2013 representava cerca de 10% do investimento do país. Então, quer dizer, em 2013, o investimento das estatais representou 10% do investimento total do país. Então, quer dizer, ela tem uma importância muito grande na taxa de investimento da economia. A gente sabe hoje, independentemente do debate teórico, econômico, político sobre as saídas para a crise que o país está vivendo, o crescimento da taxa de investimento é um consenso. Então, as estatais têm um papel importante no investimento do país, certo? A renovação das concessões da Eletrobras. Então, esse gráfico mostra a evolução da inflação de energia elétrica, é a linha vermelha. Vocês podem ver que a inflação de energia elétrica, da tarifa de energia elétrica, ela é superior, né, maior sempre, nesse período de 95 até 2015, do que a inflação geral, o índice geral, e foi uma política de governo optar por renovar as concessões das estatais, das empresas da Eletrobras,
e assim reduzir as tarifas. Então a gente tem aquela queda ali, que a princípio, quando a gente olha essa série mais longa, não parece tão significativa, certo? Ainda mais porque a gente teve a crise hídrica a partir de 2013 e as tarifas dispararam. Mas eu tracei aquela linha vermelha para a gente ter uma ideia de que, com a renovação das concessões da Eletrobras, isso teve um impacto econômico-financeiro muito grande na empresa, certo? Por conta dessa política de redução das tarifas, as tarifas em 2013 chegaram ao patamar das tarifas de 2007. Então, isso sim é um impacto bastante significativo na redução das tarifas por conta da renovação das empresas da Eletrobras. Vocês observem que no início dos anos 2000, o número de trabalhadores no setor da construção naval no Brasil girava em torno de 10 mil, chegando em 2013 a mais de 80 mil postos de trabalho. Então, esse é um exemplo também de como as estatais podem ser utilizadas, né? Aqui no caso uma política industrial para incentivar a cadeia nacional. Bom, aqui, terceira parte da apresentação, as estatais, a presença estatal em setores estratégicos. Como é importante a presença estatal em setores estratégicos. No caso do setor elétrico, eu estou trazendo um dado da estrutura do setor de distribuição de energia elétrica em alguns países da Europa e no Brasil. Por que eu estou trazendo esse dado? Porque uma das políticas de privatização é exatamente privatizar as empresas da Eletrobras de distribuição de energia elétrica e também parte das geradoras e transmissoras. Se a gente observar na Alemanha, né, a maior parte do capital das empresas do setor elétrico é nacional e a composição desse capital é estatal municipal. Então vocês observem, na Alemanha, né, com alto nível de tecnologia, a composição do capital no setor de distribuição de energia elétrica é estatal municipal, maior parte origem do capital nacional. No caso do Brasil, a gente ainda tem a maior parte do capital nacional e de empresas estatais, porque a Eletrobras representa grande parte do setor elétrico, tanto na área de geração quanto de transmissão, certo? 7 distribuidoras federais, que estão distribuídas no norte e no nordeste, e a gente também tem algumas estatais de distribuição estaduais, certo? Na França também, a maior parte do capital é nacional, e a maior parte das empresas são do capital estatal nacional, e aí no caso da Itália e do Reino Unido a gente tem a maior parte privada. Quando a gente pega o conjunto de todos os países da Europa, grande parte dos países, tá? Cerca de 80% a 90%, o capital é estatal, certo? Aqui uma observação com relação à expansão chinesa na economia brasileira, tá? Recentemente a Austrália, os Estados Unidos e a Alemanha barraram investimento chinês da ordem de quase 40 bilhões no setor de energia e em outros setores, alegando questões de segurança nacional. Então aqui a gente está falando sobre a presença estatal em setores estratégicos. A State Grid, que é uma estatal chinesa, que está crescendo muito sua participação aqui no mercado nacional, tentou comprar o controle da estatal australiana e foi barrada pelo governo. Quer dizer, então existem setores que são estratégicos e que a presença estatal é relevante. Serviço de saneamento da década de 80 até os anos 2000 e ocorreram vários problemas, né? Aumento de tarifa abusiva, problemas ambientais, e essas cidades começaram a reestatizar o seu serviço, né? Estou trazendo esse dado exatamente para a gente refletir um pouco a questão da SEDAI aqui que está passando e do setor de saneamento a nível nacional, o qual o BNDES está sendo hoje, né, o principal operador do processo de privatização das companhias estaduais de saneamento. Então vocês observam que na França, né, o maior número de reestatizações do serviço de saneamento, 94 cidades já reestatizaram o serviço de saneamento. E há uma previsão de muito mais cidades reestatizarem para frente, porque os contratos vão acabar. E nos Estados Unidos também, 58 cidades reestatizaram os serviços de saneamento. Então é um setor estratégico, um setor vital para a sobrevivência, para a dignidade humana, né? Então tem sido reestatizado em diversas cidades do mundo. Aqui a presença estatal em setor estratégico no caso do petróleo. Um dado que mostra o controle das reservas mundiais de petróleo, enquanto na década de 70 praticamente nada era controlado por companhias nacionais, a gente chega em 2006 com um percentual bastante significativo das reservas de petróleo
sendo controladas por companhias nacionais, certo? E aqui é um exemplo bastante significativo, levando em consideração a política que vem sendo adotada para a questão da Petrobras.